Giovanni Scheller já está junto com a gente e nós vamos conversar com o nosso Giovanni Scheller e o assunto é políticas públicas para a juventude. Acho que é interessante, logo após a saudação do Giovanni, situar a nossa audiência de como é que está toda essa coisa aí, voltado às políticas da juventude, como se encontra a juventude, passar um perfil, um panorama aí. Isso é assunto para ele que entende mais que a gente sobre esse assunto e vai nos trazer essas informações. Giovanni, prazer imenso estar te recebendo aqui na Bitcom. Bom dia. Bom dia, Dinho. Bom dia a todos que nos acompanham pela TV Bitcom. Bacana, seja bem-vindo. Giovanni, nos dá umas atualizadas quanto a isso para depois nós mergulhar nesse tema específico das políticas da juventude. Traz um panorama aí, uma radiografia de como é que está a situação aí. Então, Edinho, é bem importante, primeiro, agradecer o espaço, né, e parabenizar a pauta das políticas públicas e o do tema da juventude, né? A gente vive um momento que se fala muito em juventude, mas muitas vezes a gente não sabe nem o que é a juventude. De modo geral, a gente confunde juventude com adolescência, por exemplo. Poucas pessoas sabem que são conceitos totalmente distintos, né? Inclusive com duas legislações. A gente tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá da década de 90, que é o ECA, ou ECRIAD, e a gente tem ainda o Estatuto da Juventude, que foi aprovado em 2013 e pensa desse segmento social. Enquanto a gente está falando de adolescentes, os sujeitos de 0 até os 18 anos, quando a gente fala de juventude, a gente está falando de um segmento etário específico de 15 até 29 anos. Então, esse segmento social é chamado juventude, né? É claro que aqui eu acho importante a gente abordar tanto infância, adolescência e juventude, porque são temas que não se separam, né? Eles têm uma conexão necessária, mas é importante a gente pensar em políticas públicas para a juventude ao analisar todo esse panorama, né? E é bem importante a gente poder estar atento, né, para o debate que está acontecendo com a juventude hoje, porque hoje a gente tem um quadro dramático no que diz respeito às violações de direitos que esse segmento social vivencia, né? De várias formas. Se a gente for olhar os números de desemprego hoje no Brasil, principalmente agravado com a situação da pandemia, a gente vai analisar que as maiores taxas de desemprego, elas se concentram principalmente na faixa etária ali dos 15, 16 até os 29 anos, né? Então, se a gente for desdobrar isso na situação de pobreza e principalmente de violência extrema, né? Eu e o meu grupo de pesquisa da URGS, né? Eu, enquanto professor da URGS, eu coordeno um grupo de pesquisa sobre juventudes e políticas públicas. E a gente vem desenvolvendo uma pesquisa sobre a mortalidade juvenil. E se a gente analisar os dados do Sistema de Informação de Mortalidade, que é quem monitora, né, as mortes no Brasil todo, a gente vai ver que o Rio Grande do Sul tem um crescimento exponencial nas taxas de homicídio, principalmente que afetam as juventudes, né? Principalmente o jovem negro de periferia vem sofrendo de uma forma extrema com os índices de mortalidade juvenil. Hoje a gente tem, no Brasil todo, um genocídio da juventude negra, e isso não é diferente na realidade brasileira. Evidentemente, os municípios do interior, eles têm taxas menores de homicídio, mas a gente tem taxas altíssimas de homicídio no Brasil todo. E a gente se choca quando cai um avião, né? É notícia internacional. Mas se a gente for pegar os dados nacionais de mortalidade juvenil, a gente tem um avião caindo por dia. Então é uma temática de grande importância e a gente precisa dar visibilidade para essa discussão, essa temática com relação principalmente à mortalidade juvenil. Se a gente for fazer um panorama de infâncias, adolescências e juventudes, a gente vai perceber principalmente uma situação extrema de violação de direitos que vivencia esse sujeito em várias áreas. E daí é importante a gente pensar, o Brasil, ele na Constituição de 88, coloca enquanto público prioritário infância, adolescência e juventude. Então, independente do governo, quem assume a gestão tanto do Brasil, do estado do Rio Grande do Sul ou dos municípios, eles têm a obrigação constitucional de poder defender direitos de infância, adolescência e juventude. Está na lei. E se o governador, se o prefeito ou o presidente não faz isso, ele está indo contrário à maior de todas as legislações, que é a Constituição de 88. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, no panorama que tem a juventude hoje, sofrendo com uma série de violações de direitos e, por um lado, uma tendência de redução de investimentos públicos, né, no âmbito da juventude. Então, é um tema bem importante para a gente estar atento, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. É bem interessante, realmente você trouxe algo que já
mostra um fator pontiagudo que muitas vezes na sociedade, dentro do senso comum, ele passa até mesmo, né, despercebido. Parece que nós não estamos enxergando uma realidade quando você nos traz e nos aponta os números, né? Nós temos vendo hoje as cercanias das escolas cada vez mais com a presença de uma marginalidade, uma criminalidade crescente para cima de tudo isso. A dificuldade que se instala, né, a gente observa do professor dentro da sala de aula, nesse intuito com o seu próprio aluno, e nós temos também, né, a observar, eu gostaria que você comentasse, você que tem mais informações do que nós, um pouquinho do que o ECA pode contribuir com tudo isso, e se nós estamos de verdade atentos ao que o Estatuto da Criança e Adolescente está observando, porque nós estamos até mesmo observando que os locais onde tem as medidas socioeducativas estão extremamente lotados. Isso vem mostrar que algo tem de ser feito. Me dá a entender, Giovanni, não sei se estou falando correto ou não, você pode até mesmo nos trazer mais informações, que a drogadição, a criminalidade está chegando nessa faixa etária de idade e pouco está sendo feito pelo poder público para combater essas questões, né? Veja só, Edinho, tu tocou num assunto muito importante, né, em vários na tua fala. Dentre eles, a questão do tráfico de drogas versus a mortalidade juvenil, que é isso que a gente estava trazendo anteriormente, né? E o que a gente percebe é cada vez mais essa dinâmica homicida atingindo mais cedo os jovens, né? Se a gente tinha uma concentração de homicídios na faixa dos 20 anos para cima, os últimos panoramas vão apontar uma redução cada vez maior na faixa etária da mortalidade de adolescentes e não mais tanto de jovens. Isso é uma tendência crescente, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, né? E um dos aspectos catalisadores desse processo é o tráfico de drogas. E eu acho que a nossa compreensão do tráfico de drogas muitas vezes é equivocada, né? Porque muitas vezes o tráfico de drogas ele representa um trabalho ilegal e criminoso de inserção e absorção de grandes massas dessas juventudes. Então, é importante a gente pensar que os jovens, assim como os adultos, vivenciam um processo de extremo desemprego e o tráfico de drogas ele se constitui em muitos territórios um aspecto de empregabilidade desses sujeitos. E, evidentemente, essa empregabilidade é extremamente violenta e age de formas violentas, tanto nas suas relações internas como em relação com os próprios aparelhos de segurança pública. Então a gente tem um aumento da mortalidade, principalmente catalisado pelo tráfico de drogas. O Rio Grande do Sul, como um todo, ele tem aumentado a mortalidade, especialmente pelos conflitos internos do tráfico de drogas, né? Tanto com a polícia quanto conflitos internos entre os traficantes. E esse contexto como um todo, ele acaba impactando de forma muito drástica na vida dos jovens como um todo, né? E tu falaste outra questão fundamental, que é a questão da educação, né? E daí a gente vai pensar, bom, então a gente tem aumento significativo no Brasil todo e no Rio Grande do Sul da mortalidade juvenil, e aí a gente tem, enfim, o que a gente pode fazer com isso? E a resposta está principalmente nas políticas de educação. Se a gente for analisar no mundo todo, o que reduziu a mortalidade juvenil? O que reduziu a mortalidade juvenil não foi, por exemplo, o acesso a armas, não foi, por exemplo, a lógica ostensiva de segurança pública. O que reduz taxa de homicídio no mundo todo é a política de educação, o investimento em educação. E daí eu quero frisar essa palavra que eu estou usando. Eu não estou usando gastos em educação, eu estou usando investimentos em educação. Porque quando a gente tem investimento mais denso, maior em educação, a gente tem a redução de várias taxas, dentre elas a taxa de mortalidade. Porque a mortalidade ela é a expressão mais trágica de uma trajetória de violações de direitos. Isso é, a violação não começa com a bala na cabeça, ela começa lá na primeira infância, quando a gente tem uma lacuna gigantesca na educação infantil. Né? Muitos municípios não possuem educação infantil para as crianças, né? O que vai acarretar em uma série de consequências. Então, o que a gente tem nessa conjuntura é um agravamento da situação de violência em função de uma negação de direitos. E educação é uma questão chave. Então, é importante que a gente possa estar atento da importância da educação num sentido ampliado, né? Não carregando nas costas do professor, que é um trabalhador que está cada vez mais, enfim, violentado em seus direitos, é um trabalhador que está sofrendo muito nessa conjuntura de retração salarial, nessa conjuntura de uma desvalorização.
mas pensar a educação enquanto uma política intersetorial. O que é uma política intersetorial? Que tem que ser articulado com políticas de saúde, assistência social, educação, enfim, uma série, uma rede conectada para pensar a proteção social dessa juventude. A educação, ela é fundamental. Isso não é eu que estou dizendo, são pesquisas no mundo todo que apontam que a redução da mortalidade se atrela a políticas de educação extremamente fortalecidas, né? E daí a gente tem um panorama de uma situação muito difícil, né, na educação brasileira como um todo, né? A gente vê uma tendência decrescente de investimentos. Se a gente for analisar o orçamento público da União no último ano, o que foi destinado para a educação é algo muito complicado, né, reduções cada vez maiores, né, dessa taxa com relação ao investimento na política de educação, lido como gasto muitas vezes, né, então peço desculpas por ter uma obra em casa, né, eu acho que isso faz parte do novo normal, a gente estava discutindo antes, né, então a gente está com alguns barulhinhos aqui, bem, né, home office tem disso, a gente está vivendo essa situação difícil, né, para todos nós. Mas bem tranquilo. Mas é isso, então bem tranquilo, então, Giovanni, pode dar continuidade ao teu raciocínio. Tranquilo. Então, nessa conjuntura toda que a gente tem esse investimento decrescente, né, nos investimentos em políticas públicas, né? E aí é importante a gente pensar qual a relevância dessas legislações, né, como tu citaste, o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Primeiro, é importante a gente destacar que esse estatuto, ele é um estatuto utilizado como referência internacionalmente, né? A gente tem uma campanha totalmente difamatória do ECA, de pessoas que a gente que não, de fato, nitidamente não conhece esse estatuto e não conhece as mudanças que ele fez na realidade brasileira, falando muito mal desse estatuto, que ele não funciona, que ele só passa a mão na cabeça de crianças, etc. Mas isso é um grande desconhecimento, né? O Estatuto da Criança e Adolescente é utilizado no mundo todo como uma referência internacional no que diz respeito à proteção social de crianças e adolescentes. Inclusive, né, apesar da situação extremamente precária que a gente tem com relação aos cumprimentos de medidas socioeducativas, né, em meio fechado, que foi o que tu falaste, com relação, enfim, né, as instituições que prestam esse serviço, apesar dessa precariedade de serviços, a gente tem um índice muito maior de crianças e de adolescentes que não cometem ato infracional depois que passar por uma medida socioeducativa de meio fechado, do que a gente analisar, por exemplo, os dados do presídio adulto, né? O que a gente tem na situação prisional no Brasil é um problema extremamente grave. O Brasil é um dos países que mais prende no mundo, isso é, a gente não tem situações de violência por falta de prisão, né? O que a gente tem falta e a gente tem impactos na violência é principalmente por falta de investimento em proteção social e não em falta de prisão, né? Prisão a gente tem muito, a gente tem uma tendência totalmente punitivista na realidade brasileira, né? O que é diferente em outros países, enfim, pelo investimento de políticas públicas. É bem interessante as tuas colocações, porque justamente é isso que as pessoas comentam, né, Giovanni? As pessoas falam assim, precisamos fazer com que aumente-se os presídios. As pessoas falam assim, precisa de mais presídio, mais isso, mais fortaleza, mais presídio de segurança máxima, precisamos de pena de morte, mas muito pouco se fala em combater do outro lado. Eu vou passar com o Leandro Damati, nós estamos já, é muito brilhante, muito técnico, muito profundo o assunto. Eu vou passar com o Leandro Damati, que pelo menos faça uma pergunta para poder participar também de todo esse momento, né? Até porque nós já estamos chegando bem próximo ao término do nosso segmento de entrevista, do primeiro deles, mas dá tempo de o Leandro Damati ainda fazer um questionamento. Leandro, com você. Ótimo, obrigado, perfeito, Edinho. Eu quero cumprimentar e estender o meu bom dia para o Giovanni também, te acompanhando na tua explanação sobre a situação, e é uma situação bem complexa do jovem, do adolescente no momento. Eu queria te provocar, Giovanni, exatamente nesse sentido, esse ambiente de radicalização que nós estamos vivendo no Brasil, na sociedade como um todo. Muito até da questão política, ou tu é a favor, ou tu é contra. Esse ambiente radical da sociedade está impactando nesses comportamentos que o jovem, que o adolescente vem tendo no momento? Certamente, né? Eu não sei se vocês me ouvem, porque agora o Brasil está bem Sim, forte. agora sim, ok. Perfeito. Certamente, Leandro, certamente, impacta na sociedade como um todo, né? E não vai deixar de impactar o jovem, né?
como a gente diz, né, tem uma frase clássica que a juventude é o espelho retrovisor da sociedade. Isso é, esse ambiente vai certamente impactar a juventude. Agora eu acho que dá. Com certeza. Esse ambiente certamente vai impactar a juventude, porque a juventude, ela reflete o comportamento da sociedade, né? E tem um impacto, e essa lógica polarizada, ela tem um impacto significativo, né, na realidade desses jovens, na construção da percepção do real como toda a sociedade, né? A gente vive como um todo a sociedade, o impacto de uma polarização, o que é muito difícil, porque a gente esquece de ver as contradições, e toda a realidade é uma realidade contraditória. Então, até uma dica para todos nós, né? Vamos duvidar das nossas certezas. É fundamental, porque a gente não pode confundir opiniões com dogmas. A gente tem que pensar no contraditório, tem que aprender a debater, e isso, tanto a juventude como o mundo adulto, né? A gente está esquecendo de pensar nesse contexto. E algo que é muito importante é de que forma a gente pensa, por exemplo, esse debate de juventude, de que forma a gente pensa as políticas públicas de juventude. Historicamente, a gente pensa isso sem os jovens. A gente ainda tem uma tendência de enxergar a juventude como sujeitos incapazes, que não têm a possibilidade de opinar, de pensar, mas é muito importante a gente deixar de ter essa visão que é chamado de adultocentrismo. Isso é, somente o adulto pensa aquilo que as juventudes vão fazer. É fundamental, em todos os momentos, levar em consideração e ouvir as juventudes. Isso eu não estou falando de dizer que os jovens devem tomar a frente de tudo, que os adultos não devem falar nada, não é nada disso. É sim a possibilidade de escuta de juventude que muitas vezes, tanto no âmbito das nossas relações familiares, quanto no contexto político, econômico, é extremamente difícil e desafiador. A gente precisa aprender com a juventude, que tem uma potência muito grande, que a gente não está conseguindo perceber. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta, eu sei que seria uma resposta que poderia consumir muitos minutos, mas de uma forma bem objetiva. Qual é a tua leitura? Porque muito se fala de políticas públicas, políticas públicas para o idoso, para a questão animal. E as políticas públicas para os jovens no Brasil estão bem posicionadas ou estamos muito atrasados ainda? Estamos muito atrasados, Leandro, com relação a isso. Tanto é que, se a gente for analisar os planos de governo, eu vou pegar, por exemplo, a Prefeitura de Porto Alegre, são diversos que nem citam juventude. Isso é, a gente está muito atrasado, muitos deles nem conhecem o Estatuto da Juventude, o sistema de proteção social para a juventude, então a gente precisa avançar muito, especialmente para jovens pós 18 anos. Isso é uma lacuna. Por exemplo, quando um jovem completa 18 anos no acolhimento institucional, isso é, sofreu violência, foi afastado da família, o que acontece muitas vezes com esse jovem? Não são raras as vezes que eles são convidados a se retirar. E muitos dos sujeitos que hoje vivenciam uma situação de rua, que estão vivendo na rua, já passaram em algum momento de um acolhimento institucional. Isso é a maior prova da lacuna que a gente tem com relação à política de juventude. E os dados, né, de mortalidade, de homicídio, eu acho que são a expressão mais trágica dessa conjuntura de violência. A gente está muito atrás, mas é só possível fazer qualquer mudança numa perspectiva de direitos coletivamente. Então é importante que quem nos ouve também está sensível para a importância desse debate de políticas públicas para a juventude. E algo que é muito importante, política pública não é favor, não é boa ação, não é uma lógica solidária. Política pública é uma ação necessária, fundamental, utilizada em todo o país desenvolvido para o desenvolvimento da sociedade. Sem políticas públicas não é possível pensar em nenhuma ação de desenvolvimento em nenhum país do mundo. Então, política pública é algo fundamental, necessário. A gente tem que ainda mudar essa cultura de entender política pública como favor, direito, ajuda ou benesse. Isso é uma raiz muito profunda dessa lógica histórica brasileira paternalista que a gente tem. Então, é importante que a gente possa estar atento ao que é isso, né? E é um investimento, especialmente quando a gente fala de infância, adolescência e juventude. Quanto a gente está investindo nesses sujeitos? Essa é uma questão fundamental que a gente tem que se fazer. Puxa Perfeito. vida. Edinho, com você em Caxias do Sul. Não, fantástico, fantástico. Inclusive, nós estávamos agora há pouco aqui, a produção estava ao nosso lado dizendo que vamos novamente em uma outra oportunidade sentar e conversar, Giovanni. É um programa que nós precisaremos de 1 hora para falar
e trazer esclarecimentos quanto a essa importante pauta relacionada às políticas da juventude. E é interessante abrir esse leque, esse olho, e hoje, agora nós conseguimos ter uma visibilidade maior do que o Estado está inerte, né? O Estado, a nação está inerte quanto a essas coisas, e elas estão cada vez mais se avolumando e se agigantando, e nós estamos olhando outro detalhe, né? Pode ver que o Estado tendenciou, visualizou uma outra janela e está esquecendo de olhar ali, né? Algo que agora você vem nos explicar para a gente. Giovanni, eu agradeço de coração você ter vindo junto com a gente. Nenhum momento, né, os sons da reforma que está ocorrendo ao apartamento ao lado seu e nos interromperam e nos tirou o brilhantismo de estarmos sendo abastecidos com as tuas colocações. Eu quero de verdade agradecer. Nós já temos um sinal positivo com a nossa produção, que vamos lhe procurar uma outra oportunidade para nós continuar mergulhando nessas temáticas. Professor Giovanni, um espaço para o seu fechamento, considerações finais e agradecimento sincero pela tua participação. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado, peço desculpa pelo barulho alheio, né, do meu apartamento do lado, mas agradecer ao Edinho, agradecer ao Leandro e parabenizar a pauta, né? Eu acho que é fundamental que a gente possa dar visibilidade para o debate da juventude, especialmente com relação à mortalidade juvenil. Hoje, a gente organiza uma frente de enfrentamento à mortalidade juvenil, onde participam pesquisadores, onde participam também profissionais de políticas públicas, onde participam jovens, que a gente busca pautar essa questão da mortalidade juvenil, que é um tema necessário que a gente possa olhar, e como tu bem disseste, Edinho, a gente está vivendo uma negação dessa realidade. A gente precisa olhar para isso de forma séria e não a partir de dogmas, como a gente pode perceber hoje nesse dilema das redes, né? Agradecer ao programa, agradecer à TV Vitcom pelo convite, e eu estou à disposição de vocês para novos diálogos. Dar um abraço para quem está nos assistindo agora. Bacana, bacana. Muita proatividade também, né, nas palavras, e de verdade trouxe um recado e traz informações muito profundas à nossa sociedade. Eu acho que é interessante nós vermos isso.